A chuva batia contra a janela do consultório médico com uma insistência quase hipnótica. Mariana segurava a bolsa no colo com tanta força que seus dedos estavam brancos. 59 anos, cabelos castanhos tingidos para esconder os fios brancos que insistiam em aparecer, corpo que carregava as marcas de 3 gestações e décadas de trabalho braçal. Ela olhava fixamente para o quadro na parede, uma paisagem serena de montanhas ao amanhecer, mas não via nada além do turbilhão dentro de si mesma. Síndrome do pânico, o médico havia dito 15 minutos atrás. Precisa desacelerar, dona Mariana. O corpo está pedindo socorro. Desacelerar. A palavra soava estrangeira, quase ofensiva. Como desacelerar quando havia contas a pagar, quando o apartamento minúsculo em que vivia sozinha não se limpava sozinho, quando os turnos duplos na fábrica de embalagens eram a única coisa que garantia que ela não perderia o teto sobre a cabeça. Ela saiu do consultório com uma receita de antidepressivos que provavelmente não compraria. Remédio caro era luxo, e caminhou pelas ruas molhadas de São Paulo sem guarda-chuva. A água fria escorria pelo seu rosto, misturando-se com lágrimas que ela nem percebia estar derramando. Aos 59 anos, Mariana tinha certeza de que havia falhado em tudo que importava. O casamento, que durara 23 anos, havia terminado há 6, quando Roberto simplesmente anunciou numa terça-feira comum que havia se apaixonado por outra. Uma mulher 10 anos mais jovem, mais magra, mais interessante. Ele saíra levando apenas 2 malas e deixando para trás uma casa repleta de silêncios ensurdecedores. Os 3 filhos, Júlio, Fernanda e Caio, haviam seguido suas próprias vidas. Júlio morava em Curitiba, casado, 2 filhos que ela via por videochamada uma vez por mês, se tivesse sorte. Fernanda estava em Portugal, fazendo mestrado, sempre ocupada demais para conversar por mais de 5 minutos. Caio, o caçula, morava em São Paulo, mas suas visitas eram raras e sempre apressadas, como se estar perto da mãe fosse uma obrigação inconveniente. Mariana havia passado 30 anos de sua vida acordando às 5 da manhã para preparar café da manhã, alisar uniformes escolares, verificar lições de casa, comparecer a reuniões de pais, cuidar de febres noturnas e joelhos ralados. Havia trabalhado em faxinas, costura, como auxiliar de cozinha em restaurantes baratos, tudo para que eles tivessem mais do que ela teve. E agora, eles estavam longe, seguros, felizes, e ela estava sozinha. A solidão não era apenas ausência de pessoas, era um buraco no centro do peito que crescia a cada dia, uma sensação de irrelevância tão profunda que às vezes ela se pegava pensando se alguém notaria, se ela simplesmente desaparecesse. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. O apartamento onde morava ficava num prédio antigo no bairro da Muca, sem elevador no 3º andar. 2 quartos minúsculos, sala que servia também como cozinha, banheiro com azulejos rachados que ela havia tentado consertar sozinha com cola branca. Era ali que ela voltava toda noite depois dos turnos na fábrica, tirava os sapatos gastos na porta, preparava uma sopa simples e se sentava sozinha diante da televisão, que mais falava do que ela escutava. Naquela quinta-feira a chuva tinha finalmente parado, quando ela desceu do ônibus perto de casa. O céu estava cinzento, pesado, como se estivesse cansado de carregar tanta água. Mariana caminhava com a cabeça baixa, contando os passos, uma estratégia que desenvolvera para acalmar a ansiedade que agora tinha nome e diagnóstico, quando ouviu o barulho. Um estrondo metálico seguido por um grito abafado. Ela ergueu os olhos e viu do outro lado da rua um homem negro de cabelos grisalhos caído ao lado de uma bicicleta cara, a perna claramente ferida. Ele tentava se levantar, mas a dor no tornozelo era evidente pela expressão contorcida em seu rosto. Mariana olhou ao redor. A rua estava vazia, típica daquela hora da tarde num dia de semana. As pessoas estavam em seus trabalhos, em suas vidas, ocupadas demais para notar um estranho machucado. Algo dentro dela, talvez o instinto materno que nunca desligava completamente, talvez apenas decência humana, a fez atravessar a rua.
O senhor está bem? Sua voz saiu mais firme do que esperava. O homem ergueu os olhos para ela. Eram escuros, intensos, emoldurados por rugas que pareciam ter sido desenhadas por anos de sorrisos. Mesmo com dor, havia algo gentil naquele rosto. Eu acho que torci o tornozelo. Ele tentou sorrir, mas foi mais uma careta. Que mico, né? 57 anos e caindo de bicicleta como moleque. Mariana ajoelhou-se ao lado dele, examinando o tornozelo que já começava a inchar por cima do tênis caro. Suas mãos acostumadas a cuidar, a consertar, a curar pequenos machucados, tocaram a área com delicadeza profissional. Precisa de gelo e repouso, mora perto? Não, estava só passeando, conhecendo o bairro. Acabei de me mudar para a região. Ele fez uma pausa, respirando fundo contra a dor. Desculpa o incômodo, eu vou chamar um Uber ou... Bobagem. Meu apartamento é ali. Ela apontou para o prédio a meia quadra de distância. Venha, vou fazer uma compressa. Depois a gente vê o que fazer. Ele hesitou. Era um estranho sendo convidado para a casa de uma mulher sozinha. Mariana percebeu a hesitação e, surpreendentemente, não sentiu medo. Havia algo na postura dele, na maneira como olhava para ela com gratidão e respeito, que a fazia sentir segura. Meu nome é Mariana, ela disse, estendendo a mão. Roberto. Ele apertou a mão dela, e o calor daquela palma grande contra a sua foi inesperadamente reconfortante. Roberto Almeida e eu. Agradeço muito mesmo. Ajudá-lo a subir 3 lances de escada com um tornozelo torcido foi uma operação lenta e desajeitada. Ele era alto. Devia ter mais de 1,80 m e bem construído, claramente alguém que se cuidava. Usava roupas casuais, mas visivelmente caras. Camisa de linho azul clara, calça de sarja impecável, relógio que Mariana suspeitava custar mais do que ela ganhava em 6 meses. Quando finalmente chegaram ao apartamento, ela o guiou até o sofá surrado na sala. Roberto sentou-se com um suspiro de alívio e Mariana correu para a cozinha, enchendo uma sacola plástica com gelo. Desculpa a bagunça, ela murmurou, olhando ao redor com novos olhos. O apartamento estava limpo. Ela nunca conseguia deixar as coisas sujas, mas era claramente modesto. Móveis velhos, paredes que precisavam de pintura, cortinas desbotadas pelo sol. Que bagunça! Está ótimo aqui. Roberto aceitou a compressa de gelo e a pressionou contra o tornozelo, fazendo uma careta. Aconchegante, tem vida aqui. Minha casa nova é enorme e vazia. Ainda estou tentando fazer parecer um lar. Mariana sentou-se na poltrona em frente a ele, de repente sem saber o que fazer com as mãos. Quanto tempo fazia desde que ela tinha um homem na sua sala? Desde que tinha qualquer visita, para ser honesta? Você se mudou há pouco? 2 semanas. Aposentei cedo, vendi a empresa em Brasília e decidi recomeçar em São Paulo. Meus filhos estão aqui. Ele sorriu, e havia algo de melancólico naquele sorriso. Pelo menos teoricamente, eles são ocupados. Você sabe como é. Mariana sabia exatamente como era. Quantos filhos? 2. Marina e Tiago. Ela é médica, ele trabalha com tecnologia. Bons meninos, sabe? Mas distantes. Acho que a gente cria os filhos para voar e depois fica surpreso quando eles voam longe demais. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Era exatamente isso. Exatamente como ela se sentia, mas nunca soubera expressar. Ela disse baixinho. É exatamente isso. Roberto olhou para ela com atenção, como se realmente a visse. Não o olhar rápido e desinteressado que ela recebia no trabalho, no ônibus, no mercado, mas um olhar que demorava, que percebia, que prestava atenção. Você tem filhos? 3. Todos crescidos, todos, voando longe. Eles ficaram em silêncio por um momento, e era um silêncio confortável, repleto de compreensão mútua. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro, naquele apartamento pequeno, o tempo parecia ter desacelerado. Posso te fazer uma pergunta talvez inconveniente? Roberto quebrou o silêncio, sua voz suave. Mariana assentiu, curiosa. Por que você parou? Na rua, quero dizer.
A maioria das pessoas teria passado direto. Ela pensou por um momento, mexendo nas mãos. Acho que sei como é ser invisível. Sei como é precisar de ajuda e ninguém parar. Não queria que você se sentisse assim. Roberto inclinou a cabeça, estudando-a com aqueles olhos escuros e atentos. Você não me parece invisível. Mariana soltou uma risada sem humor. Mulheres da minha idade são os seres mais invisíveis do mundo. A gente envelhece e vira parte da paisagem. Especialmente mulheres como eu. Sem dinheiro, sem beleza, sem... Ei, a interrupção foi gentil, mas firme. Não fala assim de você. Ela ergueu os olhos, surpreendida. Roberto estava se inclinando para a frente, esquecendo a dor no tornozelo, e havia algo quase feroz na intensidade do seu olhar. Você acabou de salvar um estranho na rua. Subiu 3 lances de escada me ajudando, mesmo estando claramente cansada. Me recebeu na sua casa, cuidou de mim, e tudo que vejo aqui é uma mulher forte, generosa e bonita. Então, por favor, não deixa o mundo te convencer do contrário. Mariana sentiu o rosto esquentar. Fazia tanto tempo desde que alguém a chamara de bonita, e não de forma casual ou educada, mas de forma que parecia genuína, que ela não sabia como reagir. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Roberto recostou-se no sofá novamente, voltando a comprimir o gelo contra o tornozelo. Mas um sorriso suave permanecia em seus lábios. Posso te fazer um café? Mariana levantou-se, precisando de algo para fazer com as mãos, com a energia nervosa que de repente pulsava dentro dela. Ou chá? Tenho chá de camomila, de hortelã. Café seria ótimo, mas só se não for dar trabalho. Trabalho nenhum. Ela foi para a cozinha minúscula, agradecida por ter alguns minutos sozinha para recuperar o equilíbrio. As mãos tremiam levemente enquanto enchia a cafeteira velha, o único eletrodoméstico que sobrevivera ao divórcio. Ela podia ouvir Roberto se mexendo na sala, provavelmente tentando achar uma posição confortável. Quando o café ficou pronto, ela voltou com 2 xícaras descombinadas. Uma tinha a frase "Melhor mãe do mundo", presente de Dia das Mães de anos atrás. A outra era branca, simples, levemente lascada na borda. Desculpa as xícaras não combinarem, ela disse, entregando a dele. Gosto de coisas que têm história. Roberto aceitou a xícara, com a frase, e leu em voz alta. Melhor mãe do mundo, seus filhos te deram? Há muito tempo, quando ainda morávamos todos juntos. Eles tinham razão, você sabe. Aposto que foi mesmo a melhor mãe do mundo. Mariana sentou-se novamente, segurando sua própria xícara como se fosse uma âncora. Tentei ser. Não sei se consegui. O fato de você duvidar disso já prova que foi ótima. Pais ruins nunca se questionam. Eles beberam café em silêncio, e Mariana se pegou observando-o discretamente. Roberto tinha um rosto interessante, não classicamente bonito, mas marcante. A pele negra lisa, apenas levemente enrugada nas têmporas e ao redor dos olhos. O nariz forte, os lábios generosos, o queixo decidido. Havia algo de sereno nele, uma calma que parecia emanar de dentro. Você disse que vendeu uma empresa? Ela perguntou mais para quebrar o silêncio do que por real curiosidade. Consultoria financeira. Passei 30 anos ajudando empresas a não falirem. Ele riu baixinho. Irônico, considerando que meu casamento faliu espetacularmente. Então eles tinham isso em comum também. Quanto tempo? Divorciado há 4 anos. Casado por 28 antes disso. Ele pausou olhando para o café. Ela disse que eu trabalhava demais, estava certa. Quando finalmente parei para prestar atenção, já era tarde demais. Ela já tinha seguido em frente, emocional e fisicamente. Sinto muito. Não sinta. Foi culpa minha, em grande parte. E você? Mariana respirou fundo. 23 anos casada. Ele me deixou há 6 anos por alguém mais jovem. Mas tudo que eu não sou. Então ele é um idiota. A franqueza fez Mariana rir de verdade pela primeira vez em semanas. Não uma risada educada, mas uma gargalhada genuína que veio do fundo do peito. Desculpa, Roberto disse, mas estava sorrindo também. Mas é verdade. Qualquer homem que deixa uma mulher como você é, por definição, um completo idiota.
Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Você parou na rua para ajudar um estranho, me trouxe para sua casa. Está cuidando de mim mesmo estando claramente exausta. Isso diz muito sobre quem você é. Mariana não sabia o que responder. Depois de anos ouvindo que não era suficiente, não bonita o suficiente, não interessante o suficiente, não jovem o suficiente, as palavras de Roberto soavam quase fictícias, como algo saído de um filme romântico barato. Mas ele estava ali, real, olhando para ela com sinceridade óbvia nos olhos escuros. O tornozelo está melhor? Ela perguntou, mudando de assunto porque não sabia como lidar com os sentimentos que começavam a se agitar dentro dela. Roberto testou cuidadosamente, movendo o pé. Um pouco. Você tem um toque de cura, parece. Só gelo e repouso, nada de mágico. Discordo. Ele sorriu. Tem algo de mágico em ser cuidado por alguém. Faz tempo que isso não acontece. Mariana entendeu perfeitamente. Ela passara tantos anos cuidando de todos, marido, filhos, patrões, colegas de trabalho, que esquecera como era ser cuidada. Como era ter alguém prestando atenção nas suas necessidades, nos seus cansaços, nas suas dores. Você trabalha com o quê? Roberto perguntou, pousando a xícara vazia na mesinha de centro. Numa fábrica de embalagens, linha de produção. Há quanto tempo? 5 anos, desde o divórcio. Antes disso fazia faxinas, bicos, costura, o que aparecesse. Gosta do trabalho? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca perguntara se ela gostava do trabalho. Presumia-se que trabalho era trabalho, algo necessário para sobreviver, não algo para gostar ou não gostar. Não, ela respondeu honestamente. É repetitivo, cansativo, mal pago, mas paga as contas, ou a maioria delas. Roberto assentiu, pensativo. Já pensou em fazer outra coisa? Com 59 anos, quem vai contratar uma mulher da minha idade sem qualificações formais? Alguém inteligente que vê seu valor. Mariana balançou a cabeça, mas havia um sorriso pequeno em seus lábios. Você é otimista demais. Prefiro pensar que sou realista. O mundo só parece não ter espaço para a gente quando a gente acredita nisso. Eles conversaram por mais 1 hora. Roberto contou sobre Brasília, sobre a empresa que construíra do zero, sobre o vazio que sentira quando assinou os papéis da venda e percebeu que dedicara 3 décadas inteiras a algo que agora pertencia a estranhos. Contou sobre os filhos que amava, mas mal conhecia, sobre o apartamento novo e vazio que comprara num bairro nobre, sobre a solidão que não esperava sentir aos 57 anos. Mariana, por sua vez, encontrou-se falando sobre coisas que nunca dissera em voz alta. Sobre como se sentia invisível andando pelas ruas. Sobre a ansiedade que crescia como erva daninha no seu peito. Sobre os filhos que amava desesperadamente, mas que pareciam tê-la esquecido. Sobre as noites em que chorava sozinha no banho, para que ninguém, nem mesmo ela mesma, precisasse reconhecer a dor. E Roberto escutava, não com o meio-ouvido distraído que ela estava acostumada, mas com atenção total. Fazia perguntas, respondia com pensamentos genuínos, olhava nos olhos dela quando falava, como se cada palavra importasse. Quando finalmente ele olhou para o relógio e percebeu que eram quase 6 da tarde, fez uma careta. Roubei sua tarde inteira. Não roubou nada, eu gostei da companhia. Eu também. Ele testou o tornozelo novamente, levantando-se com cuidado. Ainda doía, mas estava claramente melhor. Muito melhor do que esperava quando caí daquela bicicleta ridícula. Mariana riu. Vai conseguir voltar para casa? Vou chamar um Uber. Mas, posso te pedir uma coisa? Ela assentiu. Posso voltar? Não para me machucar de novo. Ele acrescentou rapidamente, vendo a expressão dela. Mas para conversar. Para tomar café, para... não sei. Para ter companhia? O coração de Mariana acelerou. Parte dela, a parte que passara 6 anos construindo muros ao redor do próprio coração, queria dizer não. Queria proteger-se da possibilidade de dor, de rejeição, de desapontamento. Mas havia outra parte, menor, mas mais corajosa, que sussurrava. Por que não? Pode, ela ouviu-se dizendo. Pode voltar.
O sorriso que iluminou o rosto de Roberto foi como o sol atravessando nuvens de tempestade. Amanhã, final da tarde, eu trago um bolo ou... Não precisa trazer nada. Então vou trazer mesmo assim. Ele pegou o celular e chamou o carro. Mariana? Sim? Obrigado. Por hoje, por tudo. Foi só gelo e café. Não, foi muito mais do que isso. Quando ele finalmente saiu, mancando levemente, mas sorrindo, Mariana fechou a porta e encostou-se nela. O apartamento parecia menor, mais silencioso, mais vazio do que antes. Mas havia algo diferente também. Uma leveza no peito que ela não sentia há anos. Uma sensação de que talvez, apenas talvez, a vida ainda guardasse surpresas. Ela olhou para as 2 xícaras na mesinha de centro. Uma com a inscrição desbotada sobre maternidade, outra simples e lascada, e sorriu. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Mariana não chorou no banho. Em vez disso, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto, pensando em olhos escuros e palavras gentis, em como às vezes a vida te derruba, literalmente, no caso de Roberto, nos lugares certos. E quando finalmente adormeceu, foi com um sorriso minúsculo nos lábios e uma pergunta sussurrando no fundo da mente. E se? E se a história dela não tivesse terminado aos 59 anos? E se ainda houvesse capítulos não escritos, páginas em branco esperando para serem preenchidas? E se? Roberto voltou no dia seguinte, exatamente como prometera. 5:30 da tarde, quando o sol de outubro começava a dourar as janelas do bairro, ele tocou a campainha segurando uma caixa de papelão branca amarrada com barbante vermelho. Mariana havia passado o dia inteiro nervosa. Trocara de roupa 3 vezes antes de ir para a fábrica, algo que nunca fizera na vida, e passara o turno distraída, quase colocando etiquetas erradas nas caixas. A supervisora chamara sua atenção 2 vezes, mas Mariana mal registrara. Sua mente estava presa em ontem, naquela conversa que fluíra com facilidade inesperada, naqueles olhos que a viam de verdade. Quando chegou em casa, tomou banho demorado, passou creme que usava só em ocasiões especiais, colocou a blusa azul que Fernanda lhe dera no último Natal e que ainda tinha a etiqueta. Arrumou a sala 3 vezes, trocou as almofadas do sofá, escondeu as contas atrasadas que estavam sobre a mesa. E então esperou, sentindo o coração bater descompassado, perguntando-se se ele realmente viria ou se ontem fora apenas cortesia de um homem bem-educado que se sentira obrigado. Mas ele veio. Trouxe bolo de cenoura. Roberto anunciou quando ela abriu a porta, erguendo a caixa como oferenda. Fiz eu mesmo essa manhã. Não ficou tão bonito quanto da padaria, mas prometo que é comestível. Mariana piscou surpresa. Você cozinha? Tive que aprender depois do divórcio. Ou isso, ou morrer de fome comendo miojo todo dia. Ele entrou mancando levemente. O tornozelo ainda não estava completamente curado. E olhou ao redor com um sorriso. Você arrumou. Ficou bonito. Não arrumei nada. Mariana mentiu, pegando a caixa das mãos dele. É sempre assim. Roberto riu baixinho, como se soubesse a verdade, mas não disse nada. O bolo estava delicioso, úmido, doce na medida certa, com cobertura de chocolate que derretia na língua. Eles comeram sentados à mesinha pequena da cozinha, com café fresco e conversa que recomeçou exatamente onde havia parado, como se não tivessem passado 24 horas separados. Como está o tornozelo? Mariana perguntou. Melhor. Seu tratamento funcionou. Ele sorriu. Ou talvez tenha sido a companhia que curou. Ela desviou os olhos, sentindo o rosto esquentar. Ainda não sabia lidar com elogios, com atenção, com a maneira como Roberto olhava para ela, como se ela fosse interessante, valiosa, digna de ser vista. Conta mais sobre Brasília, ela pediu, mudando de assunto. Como é morar lá? Roberto recostou-se na cadeira, segurando a xícara de café entre as mãos grandes. É diferente de São Paulo. Mais planejada, mais calma, mais artificial, talvez. Passei mais de 30 anos lá. Construí uma vida inteira, mas nunca pareceu realmente minha, sabe? Sempre tive a sensação de estar de passagem. E São Paulo parece sua? Ele olhou para ela
E havia algo no jeito como seus olhos se demoravam no rosto dela que fez o coração de Mariana disparar. Está começando a aparecer. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados não ditos. Mariana baixou os olhos para a xícara, mexendo o café que já não precisava ser mexido. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Roberto quebrou o silêncio, sua voz suave. Pode. Por que você estava chorando ontem? Quando te vi na rua antes de cair da bicicleta, você estava chorando. Mariana sentiu o peito apertar. Pensou em mentir, em inventar algo menos vergonhoso que a verdade. Mas havia algo em Roberto, na maneira como esperava pacientemente, sem pressão, apenas com interesse genuíno, que desarrumava suas defesas. Eu tinha saído do médico, ela começou, devagar. Ele diagnosticou síndrome do pânico. Disse que preciso desacelerar, mas não sei como, não tenho como. E eu? Acho que percebi que estou completamente sozinha nisso, nessa vida toda. Não tenho ninguém com quem dividir o peso. Roberto não disse sinto muito, ou vai melhorar, ou qualquer uma das frases vazias que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Em vez disso, estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua. Grande, quente, firme. Você não está mais sozinha, ele disse simplesmente. Mariana olhou para as mãos entrelaçadas. A dela pequena, calejada, cheia de cicatrizes de anos de trabalho duro. A dele grande e cuidada, mas também marcada pela vida. Era um contraste, mas de alguma forma encaixavam perfeitamente. Você nem me conhece direito, ela sussurrou. Então me deixa conhecer. E foi isso que ele fez. Durante as semanas seguintes, Roberto voltou. Não todo dia. Ele parecia entender instintivamente que Mariana precisava de espaço, de tempo para processar, para não se assustar, mas regularmente. Às vezes trazia comida, pão caseiro, brigadeiros que fizera assistindo tutoriais no YouTube, frutas do mercado municipal. Às vezes trazia apenas a si mesmo e conversas que se estendiam por horas. Ele contou sobre a infância em Salvador, sobre os pais que trabalharam a vida inteira para dar educação aos 5 filhos, sobre o racismo que enfrentara subindo na carreira, em ambientes predominantemente brancos, sobre o casamento que começara cheio de amor, mas morrera lentamente sob o peso de expectativas não atendidas e ausências constantes. Mariana, por sua vez, encontrou-se abrindo portas dentro de si mesma, que mantivera trancadas por anos. Falou sobre a pobreza da infância, sobre casar aos 20 com Roberto. O primeiro Roberto da sua vida, percebeu com ironia, porque pensou que era sua única chance de segurança. Sobre descobrir tarde demais que segurança não era a mesma coisa que amor. Sobre os anos criando filhos quase sozinha, enquanto o marido trabalhava e voltava para casa apenas para dormir e reclamar. Sobre a dor de ser deixada quando já não era jovem, quando recomeçar parecia impossível. Sabe o que é mais difícil? Ela disse numa tarde chuvosa de novembro, os dois sentados no sofá enquanto a tempestade tamborilava nas janelas. Não é nem a solidão. É a sensação de que desperdicei minha vida inteira, que dei tudo de mim para pessoas que não precisam mais de mim, e agora não sobrou nada. Roberto virou-se para ela, e havia algo intenso no seu olhar. Olha para mim, Mariana. Ela obedeceu, relutante. Você não desperdiçou nada. Você construiu vidas. 3 vidas. Isso é gigante. E o fato de eles estarem vivendo bem, longe, independentes, isso não é falha sua. É sucesso. Você fez tão bem seu trabalho de mãe que eles têm asas próprias. Mas e eu? O que sobra para mim? Tudo. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Sobra tudo. Sua vida, suas escolhas, suas possibilidades. Mariana, você tem 59 anos, não 90. Ainda tem tanto tempo, tanta vida. Tenho medo, ela confessou, e era a primeira vez que dizia em voz alta. Tenho medo de recomeçar. Tenho medo de tentar e falhar de novo. Tenho medo de me abrir e ser machucada de novo. Eu sei. Roberto levou as mãos dela aos lábios e beijou seus dedos, um gesto tão terno que os olhos de Mariana arderam com lágrimas não derramadas. Eu também tenho medo. Tenho medo de não ser suficiente, de trabalhar demais de novo e estragar tudo.
de não saber como amar direito. Então estamos ambos com medo. Então vamos com calma. Ele sorriu, e era o sorriso mais gentil que ela já vira. Não precisa ser rápido. Não precisa ser perfeito, a gente só. Vai. Um dia de cada vez. Um momento de cada vez. Sem pressão. Se essa história está tocando o seu coração, deixa um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Mas nem tudo era simples. As semanas se transformaram em meses, e conforme a proximidade entre eles crescia, também cresciam as complicações. Caio, o filho caçula de Mariana, apareceu sem avisar numa tarde de dezembro. Ela estava na cozinha com Roberto, os dois preparando o jantar. Ele picava cebolas com habilidade surpreendente enquanto ela temperava o frango, quando a campainha tocou. Mariana abriu a porta e encontrou o filho com expressão fechada, os olhos percorrendo o corredor como se procurasse algo. Caio. Que surpresa boa, filho. Oi, mãe. Ele a beijou no rosto, mas era um beijo mecânico, sem calor. Posso entrar? Claro, claro. Ela se afastou e então lembrou. Ah, tem um amigo aqui. Estamos fazendo. Mas Caio já havia entrado e visto Roberto na cozinha. Seu rosto, que já estava fechado, tornou-se ainda mais duro. Quem é esse? Roberto. Roberto Almeida. Roberto estendeu a mão, sorrindo. Prazer. Caio ignorou a mão estendida e se voltou para a mãe. Posso falar com você, em particular? O coração de Mariana despencou. Ela conhecia aquele tom, o tom de julgamento, de desaprovação que o filho herdara do pai. Filho ele é. Em particular, mãe. Roberto, sempre atento, colocou a faca na tábua e limpou as mãos no pano de prato. Vou dar uma volta. Preciso comprar umas coisas no mercado mesmo. Ele passou por Mariana, tocando-lhe o ombro levemente. Volto em 1 hora. Quando a porta se fechou, Caio explodiu. Que história é essa, mãe? Tem um homem na sua cozinha? Um completo estranho? Ele não é estranho, é meu amigo. Amigo? O tom era carregado de sarcasmo. A senhora tem quase 60 anos. Que tipo de amigo homem aparece para cozinhar com a senhora na sua casa? Mariana sentiu a raiva subir. Uma raiva limpa, protetora, que não sentia há anos. E que tipo de filho aparece sem avisar e julga a mãe antes mesmo de perguntar o que está acontecendo? Caio piscou surpreso. Mariana nunca falava com ele assim, nunca levantava a voz. Sempre fora a mãe conciliadora, que aceitava migalhas de atenção e agradecia. Mãe, eu só estou preocupado. A senhora mal conhece esse cara. E se ele estiver interessado no seu dinheiro ou... Mariana soltou uma risada sem humor. Que dinheiro, Caio? Olha em volta. Você acha que eu tenho algo que vale a pena alguém fingir interesse? Não é isso. É só que a senhora está vulnerável, sozinha. É fácil ser manipulada. Ou, Mariana disse, sua voz ficando mais firme. Talvez eu seja uma mulher adulta, inteligente, capaz de fazer minhas próprias escolhas e decidir quem eu quero na minha vida. Eles ficaram se encarando, mãe e filho, e Mariana viu no rosto dele a mesma expressão que via no rosto do ex-marido, quando ele a tratava como criança incapaz, como responsabilidade inconveniente. Quando foi a última vez que você me visitou, Caio? Ela perguntou mais suave agora. A última vez que ligou só para saber como eu estava? A última vez que perguntou se eu precisava de algo, se estava bem, se estava feliz? Ele abriu a boca, mas não saiu som. Roberto aparece aqui 3, 4 vezes por semana. Ele conversa comigo, me escuta, me faz rir, me faz sentir que ainda sou uma pessoa. Não sou a mãe que vocês esqueceram quando não precisaram mais dela. Mãe, não, me deixa terminar. Mariana respirou fundo. Eu amo vocês mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mas passei 60 anos vivendo para outras pessoas, para seu pai, para vocês 3, para patrões, para contas, para obrigações. E pela primeira vez eu tenho alguém que está aqui porque quer, não porque precisa. E eu não vou me desculpar por isso. Caio ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os próprios pés. Júlio e Fernanda sabem? Não há nada para saber. Roberto é meu amigo. Se virar algo mais, vocês serão os primeiros a saber. Mas mesmo que não vire,
Mesmo que seja só isso, só amizade. Eu mereço ter isso na minha vida. Ele assentiu lentamente, ainda processando. Desculpa, mãe, Você está certa. A gente não tem dado atenção. Eu não tenho dado atenção. Então começa agora. Ela tocou o rosto dele, afetuosa. Fica para jantar. Conhece o Roberto direito. Você vai ver que ele é uma boa pessoa. Caio ficou. Quando Roberto voltou, certamente havia circulado o quarteirão várias vezes para dar tempo, o clima estava menos tenso. O jantar foi inicialmente desconfortável, cheio de silêncios estranhos e conversas forçadas. Mas Roberto tinha um dom para colocar as pessoas à vontade. Perguntou sobre o trabalho de Caio, sobre sua namorada, sobre seus planos. Contou histórias engraçadas de seus próprios filhos. Elogiou a comida que Mariana preparara com uma sinceridade que derretia defesas. Quando Caio finalmente saiu, já passava das 11 da noite, e ele abraçou a mãe na porta com mais força do que fizera em anos. Ele parece gente boa, mãe. Ele murmurou no ouvido dela. E você? Você parece feliz. Fazia tempo que eu não via você assim. Depois que ele foi embora, Mariana e Roberto lavaram a louça juntos em silêncio. Ela lavava, ele secava, e havia algo intensamente íntimo nessa tarefa doméstica compartilhada. Desculpa por isso, ela disse finalmente. Por ele ter sido grosseiro. Ele te ama. Só estava protegendo a mãe. Não tem nada para desculpar. Você sempre faz isso. O quê? Enxerga o melhor nas pessoas. Perdoa tão fácil. Roberto pousou o prato que estava secando e se virou para ela. Não é perdoar fácil. É entender que todo mundo está lutando batalhas que a gente não vê. E escolher gentileza em vez de raiva sempre que possível. Mariana sentiu os olhos arderem. Como esse homem era real. Como alguém podia ser tão genuinamente bom. Eu gosto de você, ela disse de repente, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. Gosto muito. E isso me apavora. Roberto largou o pano de prato e deu um passo em direção a ela. Por que te apavora? Por quê? Porque não sei se sei amar direito. Porque tenho medo de estragar. Porque você é bom demais e eu sou só eu. Só você é tudo que eu quero. Ele ergueu as mãos e segurou o rosto dela com delicadeza infinita, os polegares acariciando suas bochechas. Mariana, eu também gosto de você. Gosto de como você ri, de como cuida das pessoas, de como é forte mesmo quando acha que é fraca. Gosto de estar aqui, nessa cozinha pequena, lavando louça com você. Gosto de tudo. Tenho medo de amar, ela confessou em um sussurro. Eu sei, e por isso vou com calma. Ele se inclinou e beijou sua testa. Um beijo longo, terno, cheio de promessas não ditas. A gente vai com calma. Mas o coração de Mariana já estava correndo disparado, rápido demais, como se soubesse algo que sua mente ainda resistia em aceitar, que já era tarde para ir com calma, que ela já havia caído completamente, irrevogavelmente, e que às vezes amar é simplesmente escolher ser corajosa mesmo com medo. Naquela noite, depois que Roberto foi embora, Mariana se deitou e ficou olhando para o teto, sentindo o coração bater forte no peito. Levou a mão à testa, onde ainda podia sentir o fantasma do beijo dele, e sorriu na escuridão. 59 anos, pensou. 59 anos, e finalmente entendendo o que significa ser vista. Ser valorizada. Ser amada não por obrigação ou necessidade, mas por escolha. Lá fora, a cidade continuava sua sinfonia noturna. Carros passando, vizinhos conversando, a vida pulsando em todos os cantos. E dentro dela, algo que havia morrido há muito tempo, começava timidamente a florescer de novo. Esperança. O verão chegou a São Paulo com sua intensidade característica, calor úmido que grudava na pele, tardes de tempestade que explodiam do nada, noites mornas que convidavam a janelas abertas e conversas na varanda. Mariana completou 60 anos em janeiro, uma data que ela imaginara passar sozinha, talvez com uma ligação apressada dos filhos, talvez com um bolo comprado na padaria que comeria sozinha diante da televisão. Mas Roberto tinha outros planos.
Ele apareceu na porta dela às 7 da manhã do dia do seu aniversário, segurando um buquê de girassóis. Porque você merece flores que olham para o sol, não para baixo, e um convite manuscrito em papel creme. O que é isso? Mariana perguntou, ainda de roupão, cabelos despenteados, sem maquiagem. Um dia inteiro só seu, só nosso. Ele sorriu. Se você quiser, claro, sem pressão. Roberto, eu tenho que trabalhar. Já resolvi. Liguei para a fábrica ontem, falei com seu supervisor. Você tem o dia de folga. Ela piscou, incrédula. Você fez o quê? Relaxa, não contei que era seu aniversário. Disse que você tinha consulta médica urgente. O que tecnicamente é verdade. Você tem consulta urgente com a Felicidade. Mariana não sabia se ria ou brigava com ele. Optou por rir. O dia foi uma revelação. Roberto a levou primeiro para um café da manhã num lugar charmoso em Pinheiros. Mesas na calçada, croissants quentes, suco de laranja espremido na hora. Café que não vinha de latinha velha, mas de grãos moídos naquele instante. Mariana se sentiu deslocada no meio de pessoas mais jovens, mais elegantes, mais pertencentes àquele mundo. Mas Roberto segurou sua mão sobre a mesa e falou sobre tudo e nada. Sobre o céu azul, sobre os planos para a tarde, sobre como ela estava bonita com aquele vestido simples de algodão, até que ela relaxou e esqueceu de se sentir fora do lugar. Depois, ele a levou para uma galeria de arte. Mariana nunca havia entrado numa galeria na vida. A arte era coisa de gente rica, pensara sempre. Mas ali estava ela, caminhando entre pinturas que custavam mais do que ela ganhava em um ano, com Roberto ao seu lado explicando com paixão genuína as técnicas, as histórias por trás das obras, os significados escondidos nas pinceladas. Você entende de arte? Ela perguntou, maravilhada. Não muito, mas gosto de aprender. E pensei que você gostaria também. Ela gostou. Ficaram 2 horas ali e Mariana descobriu que tinha opiniões sobre cores e formas, sobre o que a tocava e o que a deixava fria. Descobriu que podia ter gostos além de funcional e barato, que podia apreciar beleza só pela beleza, sem utilidade prática. À tarde, Roberto a levou para um parque enorme que ela nunca tinha visitado, apesar de morar em São Paulo a vida inteira. Eles caminharam devagar pelos caminhos sombreados, parando para observar patos no lago, crianças brincando, casais de idosos sentados em bancos conversando baixinho. Roberto comprou 2 sorvetes de um carrinho. Ela pediu napolitano, ele pediu flocos, e eles comeram sentados na grama, como adolescentes, rindo quando o sorvete derreteu mais rápido do que conseguiam lamber. Obrigada, e Mariana disse, quando o sol começava a descer pintando o céu de laranja e rosa. Por hoje, por tudo isso. O dia ainda não acabou. Ele a levou de volta para o prédio dela, mas em vez de subir, pegou sua mão e a guiou para o terraço, um espaço esquecido que ninguém usava, cheio de varal de roupas e caixas velhas. Mas Roberto havia transformado um canto. Havia uma mesa pequena com toalha branca, velas acesas mesmo com luz do dia, pratos de verdade, não de plástico, e comida que cheirava divina. Você fez tudo isso? Tive ajuda. Dona Cecília do 2º andar me deixou usar a cozinha dela. Ele puxou a cadeira para ela. Senta, deixa eu te servir. O jantar foi simples, mas perfeito. Frango assado com ervas que Roberto confessou ter temperado errado 3 vezes antes de acertar. Arroz com açafrão que ficou meio queimado no fundo, mas estava delicioso mesmo assim. Salada fresca. E, para a sobremesa, um bolo de chocolate caseiro com cobertura irregular e uma vela única no topo. Faz um pedido, Roberto disse, acendendo a vela. Mariana fechou os olhos. Por anos, seus pedidos de aniversário tinham sido sempre os mesmos. Saúde para os filhos, estabilidade financeira, força para aguentar mais um ano. Mas agora, com o calor das velas no rosto e o som da respiração de Roberto próxima, ela desejou algo diferente. Desejou coragem. Soprou a vela e abriu os olhos para encontrar Roberto olhando para ela, com uma expressão que fez seu coração tropeçar. Mariana, ele disse, sua voz mais séria do que ela estava acostumada. Tem algo que eu preciso te dizer.
O medo a atingiu como uma onda gelada. Era isso. Ele ia dizer que isso, fosse lá o que era isso, tinha sido divertido, mas estava acabando. Que ela era legal, mas ele conhecera alguém mais adequada. Que... Eu te amo. O mundo parou. Mariana piscou, certa de ter ouvido errado. O quê? Eu te amo. Roberto pegou as mãos dela sobre a mesa, segurando-as firmemente. Sei que é cedo. Sei que você tem medo. Sei que a gente disse que ia devagar. Mas eu não consigo guardar isso mais. Eu te amo, Mariana. Amo como você é forte e gentil ao mesmo tempo. Amo como você cuida das pessoas. Amo seu riso, sua inteligência, sua coragem. Amo acordar pensando em você e dormir desejando ter te visto mais. Amo tudo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, silenciosas e quentes. Roberto, você não precisa dizer de volta. Não agora, não nunca, se não quiser. Eu só precisava que você soubesse que depois de 57 anos nesse mundo, eu finalmente entendo o que as pessoas querem dizer quando falam de amor verdadeiro. Porque é isso que eu sinto por você. Mariana tentou falar, mas não conseguiu. As palavras estavam presas na garganta, enroladas com medo e esperança, e algo tão grande que parecia não caber dentro do peito. Tenho tanto medo, ela finalmente conseguiu dizer. Tenho medo que você perceba que eu não sou suficiente, que eu sou velha demais, cansada demais, simples demais. Tenho medo de estragar tudo. Você não vai estragar nada. Ele se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela, seus joelhos protestando contra o cimento áspero do terraço. Mas ele não pareceu notar. Mariana, olha para mim. Ela obedeceu, olhos nadando em lágrimas. Você é suficiente. Mais que suficiente. E eu não estou aqui porque preciso de alguém perfeita. Estou aqui porque te escolho. Todos os dias eu te escolho. Com suas dúvidas, seus medos, suas cicatrizes. Eu te escolho. Eu também te amo. As palavras finalmente escaparam, rápidas e trêmulas. Eu te amo e isso me apavora, porque não sei como fazer isso direito e... Roberto a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de tudo que não conseguiam expressar em palavras. Um beijo que saboreava a promessa de recomeços, que curava feridas antigas, que dizia eu te vejo em uma linguagem mais profunda que qualquer fala. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Então a gente faz isso? Roberto perguntou, ainda ajoelhado, ainda segurando as mãos dela. A gente tenta? De verdade? Com calma, Mariana disse, mas estava sorrindo. Com calma, ele concordou. Mas juntos, juntos, os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Mariana. Não era sempre fácil. Havia noites em que a ansiedade a dominava e ela se fechava, incapaz de aceitar que merecia aquele amor. Havia momentos em que o passado, as palavras cruéis do ex-marido, a sensação de invisibilidade, décadas de desvalorização, a puxavam de volta para padrões antigos de pensamento. Mas Roberto estava sempre ali, paciente, constante, lembrando-a gentilmente de seu valor quando ela esquecia, segurando-a nas noites difíceis, comemorando com ela as pequenas vitórias, um dia sem crise de pânico, uma conversa mais longa com Fernanda, um sorriso que vinha do fundo do peito. Em março, Mariana conheceu os filhos de Roberto. Marina era médica pediatra, vivia sempre ocupada, mas tinha o mesmo calor do pai. Tiago trabalhava com tecnologia, era mais reservado, mas tratou Mariana com respeito genuíno. Não foi perfeito. Houve estranheza inicial, ajustes de expectativas, mas foi real. Em abril, Roberto conheceu Júlio e Fernanda. Júlio voou de Curitiba especificamente para isso, trazendo a esposa e os 2 netos. Fernanda fez videochamada de Portugal, acordando às 5 da manhã de lá para jantar virtualmente com eles. Caio, que já conhecia Roberto, estava lá também, agora abertamente apoiador. Ele te faz bem, mãe, Júlio disse, abraçando-a antes de voltar para Curitiba. A gente devia ter prestado mais atenção em você. Desculpa por isso. Não desculpa, só. Presta atenção agora.
Vou prestar. Prometo. Em maio, Mariana tomou uma decisão. Pediu demissão da fábrica. Tenho algumas economias. Roberto ofereceu quando ela contou. Posso ajudar enquanto você? Não. Ela foi firme, mas gentil. Obrigada, mas não. Eu preciso fazer isso sozinha. Vou procurar algo melhor. Algo que não me destrua. Vou me dar esse valor. Ela encontrou trabalho num centro comunitário do bairro, ajudando a organizar atividades para idosos, coordenando doações, ensinando costura para jovens. Pagava menos que a fábrica, mas ela conseguia gerenciar. E pela primeira vez em décadas, voltava para casa sem dores no corpo, sem a sensação de estar sendo moída viva. Em junho, numa manhã fria de inverno, Roberto apareceu com uma proposta. Vem morar comigo. Mariana estava fazendo café e quase derrubou a cafeteira. O quê? Meu apartamento é grande demais, cheio de quartos vazios. E eu? Eu não quero mais ficar longe de você. Quero acordar te vendo. Quero tomar café da manhã junto todo dia. Quero construir uma vida de verdade, não só visitas. Roberto, pensa sobre isso. Sem pressão. Mas Mariana. Ele se aproximou, envolvendo-a por trás, queixo apoiado no topo da cabeça dela. Eu quero dividir minha vida com você, toda ela. Não só as partes boas, mas as chatices também. As contas, as compras de mercado, as discussões bobas sobre que filme assistir. Tudo. Mariana pensou. Conversou com os filhos, para sua surpresa, todos aprovaram entusiasticamente. Conversou com o terapeuta, que finalmente conseguira pagar com o novo salário. Conversou consigo mesma nas longas noites, olhando ao redor do apartamento pequeno que fora sua fortaleza e sua prisão. Em julho, ela se mudou. O apartamento de Roberto ficava num bairro tranquilo, num prédio com porteiro e jardim. Era absurdamente grande comparado ao que ela estava acostumada. 3 quartos, sala espaçosa, cozinha moderna com eletrodomésticos que pareciam saídos de filme de ficção científica. Mariana se sentiu perdida nos primeiros dias, quase uma impostora nesses espaços amplos e iluminados. Mas Roberto transformou um dos quartos em ateliê de costura para ela. Comprou uma máquina nova, organizou linhas por cor, instalou iluminação perfeita. Seu espaço, ele disse, onde você pode criar. E ela criou. Começou fazendo roupas para doação no centro comunitário. Depois aceitou encomendas de vizinhas. Depois começou a vender algumas peças numa feirinha de artesanato. Não era muito dinheiro, mas era seu. Fruto do seu talento, da sua dedicação, do seu valor. Eles criaram rotinas. Café da manhã juntos sempre que possível. Caminhadas no parque aos domingos. Jantares que cozinhavam lado a lado. Rindo quando as receitas davam errado. Comemorando quando saíam perfeitas. Noites de filme. Roberto gostava de ação, Mariana de romance, então assistiam um de cada e faziam comentários sarcásticos durante ambos. Brigavam às vezes. Sobre coisas pequenas, Roberto deixava toalhas molhadas no chão. Mariana reorganizava as coisas dele e ele não encontrava nada. Mas aprenderam a brigar direito, a conversar em vez de gritar, a ouvir em vez de apenas defender posições. E amavam. Não com a paixão explosiva de adolescentes, mas com algo mais profundo. Uma escolha diária de estar presente, de cuidar, de valorizar. Um amor que não precisava ser perfeito para ser verdadeiro. Os anos foram tecendo sua magia silenciosa, como costumam fazer quando deixamos de lutar contra eles e aprendemos a dançar conforme o ritmo que nos oferecem. 3 anos depois daquela tarde chuvosa, quando Mariana salvara um estranho na rua, ela estava sentada na varanda do apartamento. Não mais o apartamento dele, mas deles, numa manhã de primavera tão radiante que parecia pintada à mão. Tinha 62 anos agora, cabelos que não escondia mais os fios brancos, porque Roberto dizia que eram lindos e ela havia aprendido a acreditar nele. Algumas rugas a mais ao redor dos olhos, mas eram rugas de sorrir, e isso fazia toda a diferença. Roberto estava na cozinha preparando panquecas, sua especialidade de sábado, e o cheiro de canela e baunilha flutuava pelo ar. Eles tinham planos para o dia,
visitar Marina e os netos dela de manhã, almoçar no restaurante favorito deles à tarde. Simples, perfeito. O telefone tocou. Era Fernanda, ligando de Portugal, onde agora trabalhava como professora universitária. Mãe, tenho novidades. Conta. Estou voltando para o Brasil, consegui uma posição na USP, vou estar perto de novo. Mariana sentiu os olhos arderem, mas dessa vez eram lágrimas boas. Quando? Daqui 3 meses. E mãe, posso ficar com vocês enquanto procuro apartamento? Eu pago aluguel, claro, mas... Bobagem de aluguel. Você é bem-vinda. Sempre. Quando desligou, Roberto estava na porta da varanda, segurando 2 xícaras de café. Boas notícias? As melhores. Ela contou sobre Fernanda, e ele sorriu aquele sorriso que ainda, depois de anos, fazia o coração dela acelerar. Então vamos arrumar o quarto de hóspedes, fazer ficar bonito para ela. Roberto, sim? Obrigada. Por quê? Por me encontrar, por ficar, por me ensinar que 62 pode ser um recomeço, não um fim. Ele pousou as xícaras, puxou-a para um abraço e beijou o topo da cabeça dela. Mariana, você me salvou tanto quanto eu te salvei. A gente se encontrou no momento certo. Você acha que existe momento certo? Acho que existe o momento em que a gente finalmente está pronto. E a gente estava. Ela se aconchegou contra ele, ouvindo o batimento firme do coração dele, sentindo o calor do sol da primavera no rosto. Ao longe, São Paulo murmurava sua sinfonia urbana. Carros, vozes, vida pulsando em cada esquina. Mas ali, naquela varanda, no círculo seguro dos braços de Roberto, havia paz. A vida não era perfeita. Ainda havia contas para pagar, ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos em que o passado tentava sussurrar mentiras sobre seu valor. Mas agora havia também amor. Havia parceria. Havia alguém que te escolhia todo dia, que via tua beleza mesmo nos dias em que você esquecia de vê-la. Mariana pensou na mulher que fora 3 anos atrás, assustada, sozinha, convencida de que seus melhores dias haviam passado, e pensou na mulher que era agora, ainda assustada às vezes, mas também corajosa, ainda marcada por cicatrizes, mas também curada, ainda aprendendo, sempre aprendendo, que nunca é tarde para recomeçar. Na semana seguinte, Roberto a surpreendeu com passagens de avião. Para onde? Ela perguntou, olhando incrédula para os papéis. Salvador. Quero te mostrar onde cresci, te apresentar para minha família, para os lugares que me fizeram quem eu sou. Roberto, eu nunca andei de avião. Então está na hora. Vamos. Foram. E Mariana, aos 62 anos, descobriu que não tinha medo de voar. Descobriu praias que pareciam pinturas, comida que explodia em sabor, uma família enorme e barulhenta, que a recebeu como se sempre tivesse pertencido ali. Descobriu que o mundo era maior do que a Mooca, maior do que São Paulo, maior do que os limites estreitos que ela havia colocado na própria vida. 1 ano depois, numa tarde morna de verão, Roberto a levou de volta ao parque onde haviam passado o aniversário de 60 dela. Caminharam até o mesmo gramado, sentaram-se sob a mesma árvore. Lembra daquele dia? Ele perguntou. Cada segundo dele. Ele pegou algo do bolso, uma caixinha pequena, de veludo azul escuro. O coração de Mariana parou. Mariana Rosa da Silva, Roberto disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples de ouro com uma pequena pedra azul. Você quer se casar comigo? Ela olhou para o anel, depois para ele, depois de volta para o anel. O sol filtrava pelas folhas da árvore, criando padrões de luz e sombra no rosto dele. Crianças brincavam nas proximidades. Um casal de idosos passou de mãos dadas. A vida continuava seu fluxo constante ao redor deles, mas naquele momento só existiam os dois. Não precisa ser grande coisa, Roberto continuou, nervoso de uma forma adorável. Pode ser só a gente, ou pode ser com as famílias, pode ser na igreja, no cartório, na praia. Eu só quero. Quero que você seja minha esposa. Oficialmente, quero usar a aliança que te conecta comigo. Quero apresentar você como minha mulher, não minha namorada. Quero... Sim. Ele parou no meio da frase. Sim.
Sim, eu quero casar com você. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas era impossível parar de sorrir. Sim para tudo. Sim para você, para nós. Para construir uma vida oficialmente juntos. Sim. O beijo deles fez as crianças próximas gritarem "Eca!" e o casal de idosos aplaudir. Mariana não se importou. Estava ocupada demais, sendo completamente absurdamente feliz. Casaram 3 meses depois numa cerimônia pequena e perfeita. Júlio, Fernanda e Caio estavam lá com seus cônjuges e filhos. Marina e Tiago estavam lá, trazendo a família inteira. O centro comunitário onde Mariana trabalhava fechou por um dia para que todos pudessem comparecer. Dona Cecília, do 2º andar, que havia ajudado Roberto a preparar aquele jantar de aniversário anos atrás, estava lá chorando copiosamente. Mariana usou um vestido que ela mesma costurara. Simples, azul claro, elegante na sua simplicidade. Roberto usava terno escuro e uma gravata que ela havia escolhido. Quando trocaram votos que escreveram eles mesmos, que falavam de recomeços e cura e amor que vêm quando menos esperamos, não havia um olho seco na sala. Eu prometo, Mariana disse, voz trêmula, mas firme, te escolher todo dia, nos dias fáceis e nos difíceis, quando for simples e quando for complicado, prometo deixar você me amar, porque aprendi que aceitar amor é tão importante quanto dar amor. Prometo ser tua parceira, tua amiga, tua companheira em tudo. Eu prometo, Roberto respondeu, segurando as mãos dela como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Te ver sempre, te valorizar sempre, te lembrar do teu valor sempre que você esquecer. Prometo ir com calma quando você precisar e te desafiar a voar quando estiver pronta. Prometo construir uma vida onde você se sinta segura para ser completamente você mesma. E selaram essas promessas com um beijo que saboreava a futuro, esperança e uma alegria tão profunda que parecia impossível caber dentro de corações humanos, mas cabia com espaço de sobra. 5 anos se passaram como uma canção suave, repleta de versos que Mariana jamais imaginara cantar. Ela tinha 67 anos agora, e havia uma leveza nela que não existira antes. Trabalhava 3 dias por semana no centro comunitário, dedicava os outros à costura e aos netos, porque agora tinha netos. Não só os 3 de Júlio, mas os 2 de Marina também, que ela mimava com o mesmo amor feroz que dedicara aos próprios filhos. Roberto havia se tornado voluntário numa ONG que ensinava educação financeira para famílias de baixa renda. Eles viajavam quando podiam, pequenas viagens, nada extravagante, mas cada uma aventura. Haviam ido à praia em Florianópolis, às montanhas em Minas, até uma viagem de carro pelo interior de São Paulo, parando em cidades pequenas que pareciam esquecidas pelo tempo. Numa tarde de outono, sentados na varanda que se tornara lugar favorito deles, Roberto lendo jornal e Mariana costurando uma boneca para a neta mais nova de Marina, ela parou e simplesmente olhou para ele. "No que você está pensando?" Ele perguntou sem erguer os olhos do jornal, porque depois de anos juntos, já reconhecia quando ela estava processando algo importante. "Estava pensando", ela disse devagar, "em como quase perdi tudo isso. Em como, se você não tivesse caído daquela bicicleta, se eu tivesse passado direto, se eu tivesse deixado o medo vencer. Nada disso existiria." Roberto baixou o jornal e olhou para ela. "Mas você não passou direto. Você parou. Você foi corajosa." "Nem me sentia corajosa, me sentia invisível, irrelevante. E agora?" Mariana pensou na pergunta. Realmente pensou. Olhou ao redor, para o apartamento que era lar, para o homem que era parceiro, para a vida que construíram tijolo por tijolo, escolha por escolha. "Agora me sinto vista, valorizada, e ainda estou aprendendo a acreditar que mereço isso, mas estou chegando lá. Você merece isso e muito mais." Roberto estendeu a mão e ela a pegou, entrelaçando os dedos. "E eu vou passar o resto da minha vida te lembrando disso." E enquanto caminhavam juntos na luz dourada do entardecer, Mariana soube com absoluta certeza que esta era a melhor parte de sua história. Não o começo,
cheio de dor e solidão. Não o meio, cheio de medo e dúvida, mas este momento que na verdade era apenas outro começo, porque a vida sempre oferece novos começos para quem tem coragem de aceitá-los. E se você está aí ouvindo esta história e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Mariana ou a esperança que Roberto trouxe, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só dela. Ela pode ser sua também, porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher coragem em vez de medo. Nunca é tarde para deixar alguém te ver de verdade e escolher acreditar que você merece amor, não apesar das suas cicatrizes, mas com elas, como parte de quem você é. A vida de Mariana não se tornou perfeita. Ela ainda tinha dias difíceis, ainda brigava às vezes com o medo, com a dúvida, com as vozes antigas que tentavam convencê-la de que não era suficiente. Mas agora tinha ferramentas para lutar de volta. Tinha um parceiro ao seu lado. Tinha filhos que finalmente aprenderam a prestar atenção. Tinha trabalho que a realizava. Tinha propósito e esperança e amor. Tanto amor que às vezes parecia transbordar. E talvez seja isso que vale a pena lembrar. Que o amor que cura não precisa ser perfeito. Não precisa apagar todas as dores do passado como mágica. Ele só precisa ser consistente, presente, real. E quando encontramos isso, quando paramos de correr, quando nos permitimos ser vistos, quando escolhemos acreditar que merecemos ser amados, descobrimos que 60, 70, 80 anos não são fins. São apenas capítulos novos em histórias que ainda estão sendo escritas. Então, se você está ouvindo isso e se perguntando se ainda tem tempo, se ainda é possível, se você ainda importa, a resposta é sim. Sempre sim. Você importa. Sua história importa. E seu final feliz, ou melhor ainda, seu próximo capítulo feliz, está esperando por você do outro lado da coragem. Deixe um like se essa história tocou teu coração. Se inscreve no canal para não perder mais histórias assim. E me conta nos comentários. Você acredita em recomeços? Você tem coragem de escolher esperança em vez de medo? Porque eu acredito em você, assim como Roberto acreditou em Mariana. Assim como Mariana aprendeu finalmente a acreditar em si mesma. A vida tem uma maneira engraçada de nos dar exatamente o que precisamos, exatamente quando estamos prontos para receber. E às vezes, tudo o que é preciso é parar na rua para ajudar um estranho. Fazer um gesto de bondade quando estamos cansados demais para fazer qualquer coisa. Escolher gentileza em vez de indiferença. E deixar que esse momento único, pequeno, aparentemente insignificante, mude absolutamente tudo. Que você tenha a coragem de Mariana, a paciência de Roberto e a certeza de que nunca, nunca, nunca é tarde demais para ser amado exatamente como você é.